Bom dia, companheiros do Jefa. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui, eu adoro essa casa. Para mim é uma honra. E um outro detalhe, eu estava comentando aqui com o pessoal, né, é que eu não piso numa casa espírita desde março, então é uma alegria, é uma satisfação poder estar dentro do ambiente aqui da Casa de Jesus, da Casa de Francisco, muito bacana. Bom, eu fui convidado para fazer a palestra e me deram tema livre. Olha, isso para mim é a pior situação, tema livre. Se me pedirem para falar de família, se me pedirem para falar Deus ou Mamon, olha, eu vou desenvolver aquele tema. Agora, tema livre é uma complicação. E aí, depois de muito pensar, eu decidi falar de fé. E tem um motivo para isso, é por causa desse momento conturbado que a gente está vivendo, essa questão da pandemia, e nos estudos que a gente tem feito online, né, às vezes a gente percebe as pessoas extremamente preocupadas. Então, eu gostaria de falar de fé, porque a gente fala muito de fé cega, fala de fé raciocinada, então eu vou estar propondo uma reflexão a partir da fé raciocinada teórica que a gente estuda e a gente pensar nessa fé raciocinada aplicada à nossa vida, né? Uma fé verdadeira. O contexto em que essa frase, a fé remove montanhas, ou a fé transporta montanhas, o contexto que Jesus falou essa frase é muito conhecido, né? É aquela que ele chegou no meio da multidão e um homem veio, se ajoelhou diante dele e falou: Senhor, ajuda meu filho, que é lunático, às vezes se joga na terra, às vezes se joga na terra não, às vezes joga no fogo, às vezes se joga na água, e os seus discípulos não puderam curá-lo. Aí Jesus olha para o homem e fala: raça, qual é a palavra que ele usa mesmo? Raça, esqueci, daqui a pouco a gente lembra. Até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Me traga o menino. Aí ele traz o menino, Jesus conversa com aquele espírito mau que estava perturbando o menino, e o menino fica imediatamente curado. Aí os discípulos procuram Jesus em particular depois e dizem: Senhor, por que o Senhor conseguiu expulsar o demônio nesse caso, no sentido de espírito, não aquele demônio, né, que outras crenças criaram, de um espírito eternamente devotado ao mal? A gente sabe que isso não existe. E ele diz: como você conseguiu, né, como o Senhor conseguiu expulsar o demônio e nós não? E Jesus então explica: por causa da sua pouca fé. Na verdade, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, porque o grão de mostarda é muito pequeno, não vou ficar repetindo isso, que todo mundo já falou a respeito disso. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenarias aquela montanha: transporta-te daqui para aí, e ela então se transportaria. É óbvio que Jesus não falou essa frase no sentido de que alguém pretendesse transportar montanhas de lugar. Porque se fosse assim, eu queria muito abrir a janela da minha casa e ver o Morro do Pão de Açúcar. O problema é que todo mundo gostaria também, e o morro não ia parar em lugar nenhum, né? A ideia de Jesus era dizer para a gente que nada é impossível para aquele que tem fé e que explora esse poder que todos nós temos, que é a força do pensamento, que nós não sabemos usar, não estamos acostumados a utilizar, e que o pensamento é formador. Nós podemos fazer qualquer coisa a partir do momento em que a gente domine esse poder. E aí entra naquela outra discussão, né? A fé remove montanhas? Sim, mas a discussão é da fé cega versus a fé raciocinada. O que seria exatamente a fé cega? A fé cega é a pessoa acreditar que a partir do momento em que ela está cumprindo todos os deveres lá que a sua igreja manda, que a casa espírita manda, a partir do momento que ela frequenta a missa, vem à palestra espírita, toma água fluidificada, toma o passe, enfim, está em comunhão com Deus ou com a espiritualidade superior, nada de mal vai lhe acontecer. E o problema é que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Se nós vivemos num planeta de provas e expiações,
nenhum de nós é santo ainda. Então nós temos sim problemas para acertar com a justiça divina, com exceção dos missionários, entre os quais eu não me incluo. A gente tem, em algum momento da vida, que passar por uma situação difícil. Todos nós temos que passar. E aí vai um alerta. Se tudo na tua vida está correndo bem, se os teus relacionamentos estão ótimos, marido, esposa, filhos, se a tua situação financeira está estabilizada, se está tudo dando certo, se prepara. Porque em algum momento você vai enfrentar uma situação difícil, porque esse é um planeta de provas e expiações. Eu digo isso como uma experiência prática, porque eu já passei por isso. Eu já cheguei para minha esposa e falei, mulher, abre os olhos porque está tudo bem. Na hora que vier vai ser uma avalanche. E não deu outra, meus amigos. É assim que as coisas funcionam. Nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Não, a felicidade ainda não é desse mundo. E aí o que acontece com a pessoa que tem a fé cega? Chega uma hora que a expiação vem. Chega uma hora que a situação difícil acontece. Por exemplo, a perda de um ente querido. Se você perde um avô, uma avó muito queridos, você sente falta, você sente saudade, porém, está na ordem natural das coisas. Se você perde um pai ou uma mãe, dói muito, não é mesmo? Mas está na ordem natural das coisas. E quando se perde um filho? E quando se perde um marido ou esposa em idade ainda, né, jovem? A situação é muito difícil. Porém, nada acontece por acaso, e a gente vai falar dessa frase daqui a pouquinho com mais detalhes. Na hora que acontece isso, quem tem aquela fé cega, eu estou blindado, nada de ruim vai me acontecer, eu vou à missa todo domingo, eu me confesso, eu pago o dízimo, eu estou na casa espírita, qualquer que seja a sua religião. Se a sua fé é cega, na hora que o problema vem, você desmorona. E você acha que Deus não está olhando para mim. O que adiantou eu frequentar a missa, eu frequentar a igreja, eu pagar o dízimo, eu estar na casa espírita e ouvir palestra? De nada adiantou. O que a fé raciocinada tem de diferente? Ela nos ensina isso. Nós temos uma lei de causa e efeito. E essa lei é inexorável. Não dá para fugir dela. Entretanto, tem muita coisa, apesar das expiações que a gente enfrenta, tem muita coisa favorável. A fé inabalável, a fé raciocinada, ela se baseia em 3 frases principais. Primeira, Deus é soberanamente justo e bom. A gente adora porque Deus é soberanamente bom. Na hora que Ele é soberanamente justo, às vezes a gente tropeça no meio do caminho e deixa, ratear essa nossa fé. Mas por que Deus é soberanamente justo? Porque para a gente aprender todas as lições, muitas vezes precisamos passar por situações difíceis. Em outras palavras, cada situação difícil que nós enfrentamos é um aliado. É um aliado do nosso progresso, é um aliado da nossa evolução, porque sempre traz um ensinamento importante. Então vamos ver. Deus também é soberanamente bom. Para nós, às vezes, acertarmos uma falha grave do passado, basta passar pela experiência ruim uma única vez. E se a gente aprender, não precisa passar por isso de novo. Vamos lá no livro do Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, onde ele conta para a gente que em vida anterior ele tinha sido lá capataz, senhor de escravo, e quando um escravo cometia um erro e ele queria punir o escravo, ele esquentava lá uma barra de ferro, né, uma lâmina de ferro, e aproximava da vista do escravo, de forma que ele cegava o escravo. Ele não fez isso uma vez, ele fez isso inúmeras vezes. E ele conta que naquela encarnação que ele veio como esse escritor famoso, Camilo Castelo Branco, ele começou a experimentar um processo de perda da visão já aos 40 anos. Naquela encarnação estava previsto, então, que ele ficaria cego. Se naquele momento ele compreendesse a gravidade, o problema, como é desagradável, né? As limitações
que uma pessoa cega enfrenta, e ele nunca mais faria coisa semelhante. Isso já seria suficiente para ele quitar essa mancha do passado. Já pensou se a gente fosse regido pela lei de Talião? Imagine que ele tenha cegado 20 ou 30 escravos, ele não diz quantos foram, provavelmente ele também não sabe quantos foram, mas ele teria que ficar cego 20, 30 encarnações. Mas como Deus é soberanamente bom, bastaria ele passar por essa experiência uma vez. Uma vez aprendido, não precisava passar por isso novamente. Uma segunda frase é a que eu já citei anteriormente: nada acontece por acaso. Isso significa que qualquer que seja o problema que a gente esteja enfrentando hoje, ele não acontece por acaso. E por algum motivo, que talvez a gente não saiba hoje, ele é um aliado, ele é um professor, ele vem para ensinar alguma coisa para a gente. Então, nada acontece por acaso. Uma pessoa, por exemplo, que enfrenta a situação de perder um filho, que é muito difícil, não é por acaso. Para o filho, terminou a missão dele. Era uma existência mais curta, acabou o problema dele. Para você, que é pai, mãe, avô, tio, e que sente, não é por acaso. Existe um motivo. E você vai descobrir isso algum dia. Por hora, o que a gente tem que fazer é confiar em Deus e saber que não é por acaso. Alguma coisa no nosso passado, na nossa programação, pediu por isso. E a terceira frase é que o amor cobre uma multidão de pecados. Apesar de nós sermos habitantes de um planeta de provas e expiações e por isso mesmo termos problemas no nosso passado, a gente tem acertos nessa vida a cumprir. Por isso a gente vê tanta dor no mundo. Está todo mundo acertando as suas contas. Estamos num momento de transição. O planeta está passando por um período de regeneração. Pela mesma razão, a gente vê às vezes uma certa confusão que estamos passando hoje, né? A gente vê uma degradação moral da sociedade, a gente vê uma degradação das artes. Nós observamos isso. E a melhor comparação que eu acho que a gente pode fazer é com aquela casa que está em arrumação. Sabe quando você decide arrumar um cômodo inteiro? Vou arrumar meu quarto. Você abre as gavetas, abre os armários, tira tudo para fora lá e fica uma bagunça. Tem um momento que você olha para aquela bagunça e acha, nunca mais isso vai ficar arrumado, né? Porque a gente espalha aquilo tudo. E aí começa a arrumar, tem roupa que você decide que está na hora de jogar fora, tem roupa que você decide que pode doar para outra pessoa, e aí volta para o armário já tudo arrumadinho. Então, parece que o planeta está passando por esse momento hoje, de arrumação, essa fase de transição para a regeneração. Então, a gente experimenta hoje muitos problemas, mas é consequência disso. Estamos num momento de arrumação. Por isso tanta dor, por isso tanta confusão social. E aí o amor cobre uma multidão de pecados. Para dar um exemplo também presente na literatura espírita, a gente vê lá no livro, eu acho que é o Almas em Desfile, o caso de um companheiro que era muito ativo na casa espírita, e ele sofre um acidente de moto e perde um dedo nesse acidente. Então ele se queixa na reunião mediúnica com os mentores da casa, né? Como é que vocês permitem que eu perca um dedo? E eu tão atuante aqui, tão presente nos trabalhos que a Casa Espírita realiza, como é que vocês permitem que isso aconteça? Aí o mentor, paciente como sempre, vem explicar para ele que na programação da existência dele, naquela fase da vida, ele deveria ter perdido o braço. Sabe por quê? Porque em vida anterior, ele também trabalhava lá com escravos, tinha poder sobre os escravos, e quando ele queria punir um escravo, ele passava o bracinho do escravo por uma moenda lá. Então ele fez isso com um monte de escravos. Por isso, naquela programação da existência, como Deus é soberanamente justo e bom, ele ia perder o braço numa encarnação só. Não ia ter que passar
se fosse a lei de Talião, pelo número de braços que ele moeu, ele não ia precisar passar por isso. Bastava passar por isso uma vez. Mas como o amor cobre uma multidão de pecados, por ele ser tão atuante, por ele estar atuante na caridade e no trabalho, ele perdeu um dedinho. É que a gente gosta de reclamar, né? O nosso estilo é reclamar. Qualquer coisa que não atenda às nossas expectativas, a gente reclama. Aí ele entendeu que não era para ter reclamado, era para agradecer pela bondade de Deus. Então a fé inabalável é essa daí, é pautada nesses três patamares. Deus é soberanamente justo e bom. Nada acontece por acaso. O amor cobre uma multidão de pecados. E aí a gente estuda isso, né, nos grupos de estudos da doutrina espírita. A gente decora, a gente sabe às vezes lá em que item do evangelho que está isso, repete. E aí na hora que tem que aplicar isso na vida, às vezes a gente dá dá aquela tropeçada. E por que eu escolhi esse tema? Eu dei um nome para essa palestra de a fé teórica versus a fé aplicada. A fé teórica é tudo que a gente estuda nos livros. A fé aplicada é a gente acreditar realmente nisso. E aí nos grupos de estudo, por causa desse momento complicado que a gente está vivendo, da pandemia, né, que afeta o mundo inteiro, a gente vê às vezes as pessoas verdadeiramente desesperadas, apavoradas. Eu falo dos espíritas, apavoradas com a possibilidade de contrair esse vírus, que nem é tão letal assim, mas que a gente tem que ter muitos cuidados. Então nós não podemos confundir os conceitos. Eu não estou falando aqui em relaxar com os cuidados que a gente tem que ter todos os cuidados. Mas às vezes na discussão, no estudo do espiritismo, a gente vê pessoas que parece que estão entregues ao léu, que estão hiper preocupadas com inúmeras situações, apesar de todos os cuidados. Gente, se nós dizemos e repetimos que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, como é que a gente vai achar que essa pandemia mundial, será que Deus não sabe? O que vocês acham? Será que Jesus, que é o governador do nosso planeta, não está vendo isso? Tudo segue uma programação divina. Essa pandemia, essa situação complicada tem a ver com esse momento de transição que a Terra passa. Então, vamos tomar todos os cuidados que o momento exige. Vamos fazer tudo que as comunidades científicas sérias estão sugerindo que a gente faça para se prevenir. Se acontecer de pegar a doença, e quem está falando aqui já pegou, vamos então buscar o médico, buscar o tratamento, fazer tudo que tem que ser feito. E aí, acima de tudo, vamos lembrar que Deus está no comando, Deus está no controle. Nós não estamos sozinhos. Desencarna a gente por causa do Covid? Desencarna. Faz parte da programação. Agora, se relaxar, aí você pode desencarnar por causa do Covid e ser considerado suicida, porque você relaxou com os cuidados. Agora, se você tomar todos os cuidados, fazer o que tem que ser feito, evitar ambientes de aglomeração, porque no ambiente de aglomeração é certo que existe o vírus ali. Onde tem um monte de gente, é garantido que existe o vírus ali. Então você tem que evitar esses ambientes. Eu não posso evitar. Eu sou obrigado a pegar transporte público. Então usa álcool gel, usa máscara, faz tudo o que você pode. Porque dentro de um coletivo lotado, é certo que você tem a presença do vírus. É difícil não ter. Então toma todos os cuidados. E além da máscara, além do gel, você tem a proteção divina. Se está tomando os cuidados. Então a gente escolheu esse tema por conta disso. Não se esqueça, você espírita, você católico, você protestante, não se esqueça que não está na mão
na mão dos homens, o destino do planeta. Às vezes, tem gente que pensa que quem comanda o mundo é o presidente americano, que ele é o homem mais poderoso do mundo. Tem gente que pensa que o destino do planeta está na mão do presidente chinês. Ou se você é brasileiro, acha que está na mão dos nossos políticos. Já pensou se tivesse? Então, não se esqueça. A fé é para isso. A fé é para ser aplicada, não é para ser estudada. É para a gente confiar que não está entregue nas mãos de ninguém. Eu recentemente passei por uma experiência, né, que era, para mim, foi traumática. Lá em fevereiro eu fui diagnosticado, né, que eu precisava fazer uma operação no coração. Bom, para quem nunca tinha operado nada, nenhum dedinho, estrear operando o coração, acredite, é bastante preocupante. Porque braço eu tenho 2, perna eu tenho 2, agora coração tem um só e é um órgão vital, né? Então a gente fica preocupado. Mas graças ao fato de todo esse estudo, eu estava relativamente tranquilo. É claro que é relativamente. Ninguém fica... Bom, eu não fico 100% tranquilo se tiver que fazer uma operação de coração. Aí os cardiologistas, né, eu já sabia que isso ia acontecer, que esse dia ia chegar, eu já acompanho isso aí há uns, 8 anos. E aí toda vez que eu fazia lá o exame, o cardiologista dizia para mim, um dia você vai ter que operar o coração. Aí eu arregalava os olhos, né? E os cardiologistas sempre diziam, é uma operação de rotina, não se preocupa não. E eu sempre disse para eles, doutor, é rotina porque é o meu coração. Se fosse o seu, não teria nada de rotina. Então pode ser que algum cardiologista assistindo essa palestra diga que o medo é exagerado, operação de rotina. E hoje eu acho que é mesmo, porque foi tão tranquilo. Mas antes de passar por isso, a gente fica muito preocupado. Mas muita gente chegava para mim e dizia, não se preocupa, vai dar tudo certo, ou já deu tudo certo, né? E eu sempre achei que já tinha dado tudo certo. Se eu morresse na operação, tinha dado tudo certo, porque era a programação. Então, eu não estava realmente preocupado com a possibilidade de morrer. Podia acontecer. Eu tinha receio, sim, de ficar vivo e ficar dependente, né? Acabei de completar 60 anos aí, semana retrasada. Já pensou ficar vivo e dependente dos outros? Não poder trabalhar? Isso era tudo que eu não queria. Mas não estava nas minhas mãos. E graças aí a uma corrente difícil, uma corrente de oração, eu sei que eu deitei naquela maca, fui levado para a sala de cirurgia, eu estava calmo. Para mim, surpreendentemente calmo, porque eu tinha muita preocupação com essa hora, né? A hora de ir para a sala de cirurgia, até porque os cirurgiões tinham falado, olha, ajuda muito se você ficar calmo. E eu tinha muito medo antes de chegar nesse momento e estar apavorado, e não aconteceu. Fui calmo, entrei na sala de cirurgia, brinquei ainda com o cirurgião, falei, doutor, olha lá o que o senhor vai fazer, eu vou estar anestesiado aqui, a operação é de coração, não vai mudar meu sexo, por favor. E o cirurgião também era muito brincalhão, né? Nas consultas lá, perguntava, doutor, alguém sai vivo dessa cirurgia? Ele, não, ninguém, morre todo mundo. A gente só leva lá para poder faturar um dinheirinho da operação. Então ele era muito brincalhão também. Mas eu ainda brinquei com ele antes de apagar, né? Antes da anestesia apagar. Mas tudo isso foi possível exatamente graças à situação da gente ter fé. Ter fé que o destino nosso não está... Olha, o cirurgião é importantíssimo. Eu acho que ele não vai ver essa palestra, porque ele é católico, né? E em nenhum momento demonstrou interesse. Eu disse que era palestrante espírita, ele falou que operar espírita era ótimo.
que o espírita, se morresse, já estava tudo bem, né? A família também, ninguém ficava revoltado. Eu falei, doutor, a minha família é diferente, vai ficar revoltada, vai tentar matar o senhor, então salva a minha vida, por favor. Mas a verdade é que o cirurgião é muito importante, né? Ele tem que estar treinado, ele tem que ser uma pessoa plenamente qualificada, mas na minha concepção não está na mão dele. Ele é um instrumento importantíssimo na mão da espiritualidade. E aí, a fé aplicada faz a gente viver melhor, faz a gente viver mais tranquilo. As pessoas estão apavoradas com o destino político do nosso país, está conturbado, beça. Eu fico tranquilo porque está tudo nas mãos de Deus. A gente precisa, sim, né, tomar os cuidados da pandemia, votar conscientemente, se preocupar com isso, mas o nosso destino não está na mão dessa gente. Todas essas dificuldades por quais a gente passa é um karma coletivo do nosso povo, né? A gente precisa lembrar de tudo que já aconteceu da história do Brasil até hoje para entender que nada acontece por acaso. Então hoje a gente muitas vezes enfrenta dificuldades que nós plantamos. Eu gosto de fazer assim, eu estou com uma câmera aqui apontada para mim, né? Aí eu faço assim, ó, olha para trás, olha para o nosso passado. Olha para o passado do planeta Terra inteiro. Ele não é nada bonito, né? Ele foi escrito com tinta de sangue. Muitas conquistas, tudo na base do sangue. Então, hoje, as experiências que a gente tem passado, inclusive as operações do coração, não vêm à toa. Existe um motivo para isso. Está no passado da gente. Então, passar por esse sofrimento é ótimo. Acabou. Passou por isso, acabou. Se você hoje vive um momento muito difícil, fica tranquilo, vai passar. Se você hoje está diante de uma situação que parece que não tem saída, é curioso como é que você já passou por isso antes e achou a saída. Então tem confiança, porque tudo pelo qual nós passamos tem uma razão de ser. Isso é que é a fé inabalável. Isso é que é acreditar que nada acontece por acaso. Não adianta a gente achar que nada acontece por acaso na vida dos outros. Aí quando chega a nossa vez de testemunhar, a gente, epa, o que houve? Deus esqueceu de mim, meu anjo da guarda está de férias? Não. Está tudo acontecendo segundo uma programação. É que graças a Deus a gente não lembra, senão ia ficar apavorado de véspera. Na hora que tem que passar, tem que dar o seu testemunho. Tem que provar que você acredita. E no final, tudo dá certo, tudo deu certo. Por mais que seja dura as experiências que a gente passe, tudo vai dar certo. E esse era o recadinho que eu tinha para comparar a fé cega, a fé raciocinada teórica e a fé raciocinada aplicada. É nisso que a gente tem que focar. Muito bom dia, muito obrigado aos companheiros do Chefa que me deram essa oportunidade. Obrigado.